Vem comigo que hoje eu vou te ensinar como eu penso para tomar boas decisões para os nossos negócios. Bora, vem comigo que a gente vai falar sobre alguns tópicos. Ai, minhas costas, peraí, caramba. Eu li uma porrada aqui na quina do sofá. Eu gosto desse sofazinho aqui porque, sei lá, esse foi o primeiro sofá que eu tive e eu gosto dele porque eu gosto de sentar nele para ler. Então, botei no outro quartinho aqui, quando eu quero ler eu sento nele. E a gente estava falando sobre um tópico muito importante. E aqui eu tenho 4 perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Um deles é: como eu defino minhas prioridades? Quando eu digo não? Como é a responsabilidade de liderar pessoas? E as consequências de decisões mal tomadas. Nelas, eu vou poder falar um pouco mais sobre como eu penso e espero te ajudar de alguma forma com isso. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários e com as suas dúvidas eu vou fazer vídeos novos para poder tentar te auxiliar de algum jeito, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, como é que eu defino as minhas prioridades? A gente sabe, ou pelo menos a gente entende, que todos têm 24 horas no dia. Bom, todo mundo tem o mesmo tempo. Só que tem pessoas que parece que têm muito mais responsabilidade do que outras. Assim como parece que, mesmo tendo menos responsabilidade do que outras, algumas pessoas parecem ter menos tempo, tipo, sobra menos tempo que sobra para essas outras pessoas que têm mais responsabilidade. Resumindo, parece que eu, quando tenho menos empresas, eu tenho menos tempo sobrando, ou então, quando eu trabalhava, por exemplo, quando eu era CLT, eu trabalhava numa empresa, parecia que eu tinha menos tempo sobrando, sendo que eu só precisava trabalhar numa empresa, e só isso que eu precisava fazer, e todo o tempo que eu tinha restante era livre para eu fazer o que eu quiser. Parecia que lá eu tinha menos tempo do que hoje, que eu tenho, junto com os meus sócios, a gente tem ali 3 CNPJs já abertos, ativos. Em CNPJs eu tenho 5, vou fechar 2 agora, porque a gente não está usando, basicamente. Com esses 3 a gente vai focar, vamos abrir mais uns 3, 4 novas unidades esse ano. E beleza, parece que hoje eu tenho mais tempo para estudar, para me dedicar a coisas, do que parecia que eu tinha antes. Mas o que muda no final das contas? Agora eu tenho mais tempo para lazer? Não. Aí que entra a primeira pergunta. Como é que eu defino as prioridades? Porque se você não definir prioridades, tudo para você é prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Quem diz muito essa frase é o meu sócio, por exemplo. E por que isso? Porque no final das contas você vai ter ao mesmo tempo. E você vai ter tarefas que você precisa fazer, coisas que você precisa executar, e coisas que são importantes e coisas que não são importantes. Tipo, são coisas que são para agora e são coisas que não são para agora. E você vai ter que setar isso. Você vai ter que entender o que só eu posso fazer. Para você definir prioridades, você precisa entender alguns parâmetros. Então eu vou entrar neles primeiro e depois a gente detalha melhor sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente vai analisar é quais são as coisas que eu posso fazer depois e quanto tempo leva para fazer cada uma dessas coisas. Beleza, com base nisso, tu vai começar a desenhar como se fosse um plano de ação para você entregar todas essas funções que você tem para entregar. Vamos pela primeira. Tá, se eu tenho tarefas que não precisam que só eu faça, beleza. Eu consigo delegar para quem isso? Consigo delegar para tal pessoa. Tá, então tu ganha tempo. Tua prioridade vai focar naquilo que só você pode fazer. Tá, essa coisa que só eu posso fazer, eu preciso fazer agora, eu posso fazer depois. Por quê? Porque dentro disso tu vai ter uma lista de, sei lá, 10, 15 coisas, 20 coisas, que tu vai setando e tu vai entender que tem coisas que só você pode fazer. E que tem coisas dentro dessas listas que tem que fazer agora, que não pode ser amanhã, tem que ser hoje. E aí você sabe que essa passa à frente, essa prioridade passa à frente das prioridades que podem ser feitas amanhã, que podem ser feitas depois. Então agora você já sabe o que você precisa fazer. Certas atividades você precisa delegar, outras você precisa fazer hoje, outras você pode fazer amanhã, outras você pode fazer depois. Não tem um prazo. E aí você faz o quê? Você seta essa lista do que tu tem que fazer hoje e começa a entender, dentro dessa lista do que eu tenho que fazer hoje, o que me toma mais tempo, o que eu consigo liberar assim, ó, pum, rapidão, peguei e liberei. O que? Tu pega isso e coloca como prioridade, porque todas aquelas ali são prioridade. Beleza. Dentro dessas que tu precisa liberar, preciso liberar, eu consigo liberar em pouco tempo, tu vai entender. Tá, dessas que eu faço em pouco tempo, quais delas são mais importantes? O que define mais importante? O obstáculo que tu tá nesse momento na empresa. Então, se tu, no teu negócio, tu tá, o maior obstáculo é faturamento, então, dentre essas prioridades, tu precisa entregar primeiro, dentre essa seleção, né, que tu fez, das que tu consegue entregar mais rápido, as que te dão faturamento. Não. O problema está na organização, está embolando todo o meio de campo. Então, tu vai precisar entregar as coisas. É dentre esse bloquinho das coisas que tu entrega mais rápido, as coisas que resolvem esse problema de gestão, por exemplo. Ah, é processo, sei lá, não importa o que seja. Tu entendeu a lógica. Então, assim, tu organiza. E assim tu faz. Libera tudo, um por um. Ó. Pegou aquilo ali, pega a lista e foca. Liberei. Vai liberando tudo. Chegou amanhã tu vai ter novos problemas. Porque dessas resoluções vai surgir novos problemas. E amanhã tu vai ter novos problemas. E tu vai fazer esse trabalho amanhã de novo. E aí que é a loucura. Na segunda-feira você começa com 10 pendências. E na sexta-feira tu liberou 50 e terminou com 20.
Que viagem é essa? Essa é a viagem do empreendedor. Assim, por isso que é preciso você entender de prioridade. Se você não entender de prioridade, já era, velho. Tu vai ficar batendo cabeça, tu vai quebrar, tu vai sofrer, tu vai cansar. E vai parecer ser muito difícil, vai ser desgastante. Por quê? Porque tu não entende como é que tu otimiza o teu tempo. Beleza? Dessa forma, você define prioridades. É assim que eu defino minhas prioridades e assim facilita bastante para que eu consiga saber o que fazer, quando fazer e assim eliminando tarefas, assim como também organizando o meu dia para que eu possa viver também, né? Para eu poder estar com a minha esposa, poder ver um filme com ela, poder comer com ela, poder sair com ela. Por quê? Porque é importante você conseguir equilibrar algumas coisas também. Hoje, minha prioridade é trabalho. Então, trabalho, trabalho, trabalho. Sempre. E isso já é um acordo que eu faço, por exemplo, com a minha esposa. Eu explico para ela que para mim isso é importante, mas mesmo assim eu entendo o que ela precisa, o que ela quer, a gente senta e conversa, eu falo, tá, isso aqui, então, se isso é importante para você, eu coloco como prioridade dentro disso, por exemplo, do meu trabalho, que é importante para mim. Assim a gente consegue encaixar. Mas em outro momento também eu venho falar sobre relacionamento, como é que eu organizo isso dentro de casa, como é que acontece os diálogos, para que tudo também funcione dentro de casa e não só no trabalho, porque não adianta você também fazer tudo muito bem no trabalho, pá, muito sucesso, e aí quando chega na parte da tua família tá um desastre, tá tudo engolando, sei lá como é que se fala isso, mas tá tudo desalinhado e tá dando errado, não tá indo como você gostaria. Por quê? Porque alguma coisa ali tá fora do eixo e de como deveria estar sendo. Então, precisa haver um equilíbrio. E para isso também existe formas, existe jeito de pensar, de como agir, etc, para se resolver. Então, vamos entrar no segundo tópico, quando dizer não. Esse hoje para mim é o mais fácil. É uma pergunta bem, aqui é um questionamento bem amplo, mas eu vou trazer alguns pontos de vista que é importante. Quando dizer não, pensando na vida do empresário. A maioria das vezes, você corre o risco de perder o foco, né? De te convidarem para algo, até para fazer alguma coisa diferente, uma inovação na empresa, ou qualquer coisa nesse sentido, ou um pedido de um colaborador, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso vai acontecer. E quando é que tu vai dizer não? Para mim é muito fácil. A forma mais fácil de você entender quando dizer não é você criar uma regra. Tu cria uma regra aonde você precisa seguir essa regra. A regra que a gente segue aqui é simples. O nosso objetivo é fazer que tudo seja padronizado e o que for feito para um precisa ser feito para todos. Então estou falando aqui de colaborador, né? Quando dizer não para um colaborador, a gente cria uma regra. Então essa regra é o que fizer para um tem que fazer para o outro, né? Não pode fazer para um e para outro não fazer. Precisa existir um padrão. Além desse padrão, a gente sempre pensa da seguinte forma: a forma é a seguinte: tudo que a gente faz precisa ser certo, precisa ser correto. Não pode ter jeitinho, não pode ter nada. É certo pelo certo. Ponto. Isso aí eu aprendi no Rio de Janeiro, linguagem de carioca. É o certo pelo certo. Então é assim que a gente funciona. Dessa forma, tudo que sai que é jeitinho, não. Tá errado, não vai ser feito. Isso aqui é só para essa pessoa. Não. Só para essa pessoa não existe. Tem que ser para todos. É um padrão que vai existir. Então no momento que eu disser sim, vira um padrão. Então tudo que não for virar um padrão precisa ser não. E assim funciona. Então, dessa forma, fica fácil eu pegar e dizer não. Por quê? Porque eu sei por que eu tô dizendo não. E eu sei que aquilo ali tem uma importância. Porque no momento que você foge disso, que você diz sim para um, não para o outro, isso gera um problema. Por quê? Porque é como se você estivesse beneficiando uma pessoa e não beneficiando outra. E aí está totalmente errado. Porque para uma empresa crescer, ela precisa ser justa, correta e alinhada. As pessoas precisam entender, elas precisam ter previsão do que vão fazer. Por quê? Porque assim elas ficam seguras nesse ambiente e isso não toma teu tempo. O que é não, eles não vão te perguntar. O que é sim, elas já sabem que é delas e elas vão solicitar, basicamente. Isso não te toma tempo, automaticamente as coisas funcionam bem melhor. Então, assim você diz não para colaborador em muitas ocasiões que vão acontecer. Tá, mas quando eu digo não na minha vida pessoal, quando as coisas não vão de encontro àquilo que eu quero. Então, se o ambiente, por exemplo, não é da forma que eu gostaria que fosse, do ambiente que eu gostaria de estar, a resposta é não, não estarei. Se as pessoas a qual estão me convidando são pessoas que não compactuam com aquilo que eu acredito, digo não, não estarei, não faço parte. Então, para mim, é muito claro porque eu defini o que eu quero, eu defini como eu quero, com quem eu quero. E isso facilita muito para eu dizer não para as pessoas, para os locais, para as coisas. Por quê? Porque se não me leva para onde eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero viver, eu simplesmente vou te dizer não. Ponto. E não tem desenrolo. Por quê? É a minha forma de ser. Então, cada um tem a sua. E você precisa entender quais são os seus limites e aquilo também que te ajuda. Aquilo que te atrapalha, você precisa dizer não. Porque se você não disser não, automaticamente você está dizendo sim. E se você diz sim, isso te atrasa, isso te atrapalha, isso não te ajuda e acaba te influenciando negativamente, talvez até mentalmente, para te prejudicar em coisas que
vão atrasar você de chegar no objetivo que você quer. Muitas pessoas não enxergam isso. Isso a gente está falando na maioria das vezes da média das 5 pessoas. Pesquisa aí, eu tenho até um vídeo aqui, na verdade, que você pode olhar. A gente está falando de ambiente, a gente está falando de decisões, a gente está falando de clareza, a gente está falando de objetivo. Estamos falando de vários temas que engloba só isso que eu estou falando de dizer não aqui especificamente relacionado a pessoas, coisas e etc. Responsabilidade de liderar pessoas. Cara, isso eu acho que é a coisa mais importante. Porque você precisa entender que tudo que você diz, tudo que você faz, até esse vídeo que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu tenho que ter total consciência que esse vídeo vai aparecer para outras pessoas, seja colaborador ou não meu, ele vai assistir isso igual, sabe? Porque se tu não tiver essa clareza, você vai acabar sendo imprudente muitas das vezes. É como se, pegando um exemplo de criança, é como se você estivesse educando uma criança. Então você tem que ter cuidado com o que tu fala. Por quê? Porque as pessoas aprendem com você. Então, para isso, você precisa estudar, você precisa ser correto, você precisa ser congruente com aquilo que tu vive, aquilo que tu fala. Então não adianta mentir. Tem que ser honesto com o que tu fala, com o que tu vive, com o que tu faz, com tudo. Porque assim as pessoas vão entender quem você é. E não tem problema. Você evolui com base no tempo, assim acontece. Mas a congruência precisa ser importante para liderar pessoas. Por quê? Porque senão a tua liderança ela fica fraca, ela fica frágil. Por quê? Porque aquilo que tu diz, você não faz. Então não adianta você cobrar aquilo que você não teria capacidade de fazer, ou então cobrar aquilo que você não sabe nem como faz. Então se tu não sabe nada daquilo, não tem conhecimento nenhum, não tem bagagem, não tem autoridade, não tem nada, como é que tu vai cobrar isso para alguém? Então é muito importante um todo quando a gente fala de liderança, mas o principal é a responsabilidade. Por quê? Porque você vai ter que fazer muitas coisas às vezes que tira a outra pessoa da zona de conforto. Quando a gente fala, às vezes você vai dizer que a pessoa precisa fazer certas coisas, por quê? Porque muitas das vezes as pessoas não enxergam o que você enxerga. Exemplo, vamos dizer que tu tem uma prioridade para hoje. Vamos pegar uma prioridade aqui, ó, que a gente estava falando no início do vídeo. Então tu tem uma prioridade para hoje e ela precisa ser executada agora, senão vai ter um problema. E tu explicou isso para um colaborador fazer e ele não conseguiu entender. E por ele não entender, ele não fez. Agora, a prioridade está no nível máximo, tu precisa fazer isso agora. Só que é esse colaborador que precisa fazer. O que tu vai fazer? Tu vai explicar de novo, vai perder o tempo, vai perder o prazo e vai prejudicar toda a empresa? Não. Tu vai fazer o quê? Tu vai precisar ser duro. Tu vai precisar chegar para essa pessoa e falar assim, faça o que eu estou pedindo e só. Depois você explica, depois essa pessoa entende. Então, liderar é isso. Vai ter momentos que você vai ter que entender que essa pessoa não está num bom dia e você vai ter que compreender isso. Então, sobre liderar, tu tem que entender que o outro ser humano ele não é um robô. Ele é uma pessoa, ele tem vida, ele tem história, ele tem um monte de coisas que ele carrega junto também. E isso você vai precisar para que você consiga liderar essa pessoa corretamente. E isso é compreender para que você consiga, às vezes, não solicitar certas coisas para tal tipo de colaborador em certo momento, cobrar tal coisa em certo momento, porque tu sabe que ele entrega, mas naquele momento ele não tá bem, então tu precisa saber quem ele é, tu precisa estar mais dentro da história dele também, para que você consiga fazer uma boa gestão, né, dessas pessoas. Acredito que a forma mais correta de eu tentar explicar seria isso, para que tu possa fazer uma boa gestão, tu vai precisar compreender que tu precisa ser maleável às vezes. Então tu vai ter que cobrar, tem que cobrar, na hora de que a pessoa não conseguir ser cobrada, tu vai ter que entender isso também, porque não pode ser só do seu jeito, precisa ser do jeito melhor para conseguir atingir o resultado. E também não precisa ser, passar a mão na cabeça, calma, a pessoa tá triste, então não posso fazer nada. Não é isso. Você precisa saber quando, com quem, porque vai ter pessoas que simplesmente vai estar passando por um momento difícil e ela consegue simplesmente jogar isso para um lado e falar, vamos embora, vamos fazer o que tem que fazer. E vai ter pessoas que não vão conseguir fazer. Então essa pessoa que consegue jogar para o lado, você vai conseguir falar com ela, pô, você vai ter seus sentimentos por ela, independente do que está acontecendo. Então vai falar, vamos embora, vamos tocar então, vamos embora. Por quê? Porque essa pessoa consegue fazer isso. E vai ter outras pessoas que não conseguem. Tu vai ter que entender isso também. Por quê? Porque isso que influencia o resultado da tua empresa também. Então, entender de pessoas e liderar pessoas é uma responsabilidade muito grande, porque tu tem que entender muito mais do que só pedir. A maioria das pessoas vão entender que elas só precisam mandar e a pessoa precisa executar, e não é assim que funciona. As pessoas não são um robô, elas têm sentimentos, elas têm pensamentos, elas têm questionamentos, elas têm várias coisas. Tu precisa saber lidar com tudo isso, saber quando você precisa responder, você precisa saber como você precisa explicar. Isso também é muito importante, porque quanto mais clareza tu der para as pessoas, mais fácil fica para elas entenderem também. Então, e tu vai ter que fazer tudo isso sem ser pesado, porque muitas pessoas têm dificuldades de fazer, dificuldades de se comunicar, dificuldades de pedir, de ser duro, ou de ser, às vezes, não ser duro. Então tem pessoas que têm dificuldades, você vai ter que viver em todos esses mundos ao mesmo tempo, porque hoje tu vai chegar na empresa, hoje tu vai chegar para falar com uma pessoa do jeito que você estava acostumado a falar, e você vai ter que saber como lidar com aquilo dali. Isso é liderar. E aí na frente é você conseguir direcionar as pessoas, ser congruente,
ser justo, ter palavra. Eu acho que uma das coisas da liderança que é mais importante é ter palavra. É você falar e você fazer. Isso faz com que as pessoas consigam ter previsibilidade das suas ações. Isso deixa as pessoas mais tranquilas e faz elas estarem muito mais alinhadas com você e faz com que o seu trabalho de liderança seja muito mais fácil quando a gente fala de cultura, porque as pessoas já conseguem, quando elas conseguem prever o que tu faz e como faz, elas conseguem saber se eu fosse fulano, se eu fosse o meu líder, ele faria tal coisa. Então eu sei o que eu tenho que fazer. Fica muito mais fácil até para você ter uma cultura bem desenhada dentro da empresa. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de outras pessoas com responsabilidades maiores que conseguem fazer e tomar decisões que você tomaria. Assim a empresa consegue seguir, crescer, andar no dia a dia sem a necessidade de você estar presente. Por quê? Porque essas pessoas tendem a começar a pensar assim como você pensa. E aí fica mais fácil. Com as consequências de decisões mal tomadas, a gente aqui não teve muitas decisões mal tomadas, né? A gente estamos falando que hoje a empresa que a gente toca tem por volta de 2 anos de operação. A gente não teve muitas decisões mal tomadas, mas eu sei algumas que interferem, por isso que a gente tem essas regras que a gente segue, por exemplo, como pilares, como seguir o correto e etc. Porque tudo fica muito mais fácil. Assim como, por exemplo, a gente tem uma outra base que a gente segue, que é a segunda base, que é da seguinte forma. A gente é claro com tudo que a gente faz. A gente é claro com todas as pessoas. A gente chega para as pessoas e fala assim, olha, é isso, assim, assim, assado. Então, hoje a gente tem 2 anos de operação. Eu não vou chegar para as pessoas e falar assim, olha, a gente sabe de tudo, como tudo vai funcionar. A gente não sabe. A gente vira para as pessoas e fala assim, ó, a gente chegou até aqui, o resultado foi esse, muito excepcional, maravilhoso o que a gente está fazendo, é incrível, estamos crescendo muito, muito rápido. As pessoas estão adorando trabalhar com a gente, é incrível o que a gente está construindo. Só que nós estamos aprendendo junto com vocês. A gente é claro, a gente não chega para as pessoas e cria uma ilusão. Isso faz com que as pessoas tenham confiança. Então, quando eu tomar uma decisão errada, qualquer coisa que possa acontecer, essas pessoas elas estavam cientes, elas sabem, elas não vão ter uma quebra de expectativa. Por quê? Porque eu não menti para elas em momento nenhum. Então, a verdade sempre tem que prevalecer. Por quê? Porque eu sempre disse, olha, nós estamos aprendendo. Tomamos uma decisão errada. Tudo bem, o que a gente pode fazer para consertar? O que a gente aprendeu disso? É isso que tem que ser feito. Mas as consequências de uma decisão mal tomada é, falta de clareza do que tu está fazendo, falta de estudo, muitas decisões sendo tomadas emocionalmente e falta de comunicação com a tua equipe. Isso vai causar consequências absurdamente altas. Por quê? Porque dentre tudo isso, se tu não estudou, se tu não pesquisou, se tu não tem clareza, etc., te falta conhecimento. Então o problema vai se tornar grande a ponto de tu não saber nem o tamanho do problema que ele se tornou. E tu não vai conseguir resolver, porque tu não tinha nem clareza dos efeitos que aquilo traria. Então tu não sabe nem os efeitos que ele trouxe. Tu julga saber, porque alguns chegam no teu peito, mas outros você não vai saber. Então as consequências tendem a ser muito grandes. Mas isso só acontece se essas 4 etapas a qual eu citei não forem feitas. Se você não estudar corretamente, tomar decisões emocionais e não racionais, você vai fazer cagada. Se você simplesmente não comunicar direito e corretamente com a equipe, com as pessoas que você trabalha, isso vai te trazer um problema igual. Por isso que é importante a verdade, clareza, estudo, racionalidade e conhecimento. Tu precisa ter isso. Sem isso, não adianta. Isso é o que eu podia colaborar com vocês hoje, é o que eu trouxe para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma e que sirva de aprendizado. Mas se eu pudesse deixar uma única frase nesse vídeo que te ajudaria, seria o seguinte: seja o mais claro possível, seja verdadeiro, seja correto e haja só pelo certo. O resto você aprende pelo caminho.